UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Sticer, crítico do UOL, e hoje a gente veio aqui na Rede TV, na redação do jornalismo, conversar com uma figura mitológica do jornalismo e do telejornalismo brasileiro. Prazer estar recebendo você, ter vindo aqui te visitar e te receber aqui no programa, Boris. Prazer, Sticer, gostei do mitológico. Eu não sabia que eu era mitológico. Pô, você é uma figura lendária e a gente vai conversar sobre isso aqui no programa, que vai estar disponível também em podcast. Maior prazer. Boris, o nosso gancho, digamos assim, é que agora em outubro, daqui a pouco, vai completar 3 anos que você comanda o Rede TV News, né? É o âncora principal do programa e com o seu jeito, o seu estilo, que é uma coisa muito particular. Queria que você falasse um pouco, pensando que você já tem mais de 30 anos de televisão, o que essa experiência aqui na Rede TV está sendo diferente para você esses últimos 3 anos? A par de ser uma experiência nova, mas muito parecida com as anteriores que eu tive em outras emissoras, calhou esse período de ser um período de grande transição do país e da própria televisão. Tecnologias novas surgiram, a internet cresceu muito. Eu acho que esses 3 anos, apesar da gente ter feito o jornalismo, que será sempre jornalismo, que tem sempre notícias, apesar de muitas pessoas dizerem que vamos fazer um jornalismo novo, não. A tentativa sempre é fazer um bom jornalismo, não um jornalismo novo, isso não existe. Nós estamos sendo enredados pelas novas tecnologias que estão na internet. Como que isso afeta o seu trabalho? Não afeta, mas eu sei que esse trabalho, por exemplo, ele é difundido, uma das plataformas de difusão é a internet. Então você tem uma resposta até internacional. E tem a resposta. Eu recebo e-mails, eu recebo manifestações dos telespectadores, muito mais dos brasileiros que estão no exterior, até de portugueses. E a gente sabe também que você faz um telejornal hoje nessa plataforma que nós fazemos, o News, mas de olho num processo novo que se agiganta, que é um processo na internet, que é o grande futuro, pelo menos é o que os fatos estão mostrando, do que a gente chama de televisão. Será uma plataforma única se não surgir nenhum fato novo. Então você trabalha de olho numa novidade, até para não sucumbir a ela. De repente nós ficamos no passado. Então você, na sua cabeça, tem que trabalhar de olho nessas novas tecnologias, etc, etc. Não há uma influência direta, mas existe um pensamento e um objetivo colocado naquilo. Aliás, colocado pela emissora também. É o que a emissora pensa, é o que a emissora olha. Quer dizer, existe uma visão de que as coisas estão mudando muito. Esses 3 anos foram anos de mudança. Você acha que caminha para uma coisa, vamos chamar assim, o fim dessa televisão como a gente conhece hoje, uma coisa totalmente digital em algum momento? Tecnicamente, a tendência é essa. Notícia é notícia, Sticer, vai continuar sendo notícia. Mas você tem uma televisão indo para a internet e você tem uma internet de voz vindo para a televisão. Você tem emissoras hoje que são emissoras de rádio e televisão. Elas começaram só mostrando o estúdio, agora elas têm uma programação. E nessa programação você tem reportagens. Os repórteres estão atuando
que eram repórteres de rádio, estão atuando em televisão. Eu acho que isso está se dando agora. No detalhe, eu não consigo fazer uma visão do que será isso no futuro, mas será diferente. Mas a notícia continua sendo notícia, exigindo qualidade e precisão. E até a hora que o âncora for substituído por um boneco, então, que já existe, né, o jornal basicamente terá essa apresentação. Agora, as pessoas fazem mudanças esquisitas, apresentar de pé, apresenta como se fosse como se fosse uma grande novidade, mas em 1950 a TV Tupi já fazia isso, apresenta um casal, apresenta um sozinho, trabalha-se com desenho, com arte. Tudo isso já era conhecido e as pessoas dizem que vamos trabalhar com serviço. Aí tem um fato que eu não sei como vai se dar, que é uma possível integração com o telespectador. Mas eu acho que eu não vejo muita possibilidade. Participar mais? Participar, talvez até falar. É perigoso, porque você não sabe quem vai falar e o que vai falar. Mas eu vejo, até como as técnicas estão se aprimorando, existe uma tendência. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma enquete, isso já existe, uma enquete, uma pesquisa, vai fazer perguntas, é muito telespectador para pouco tempo de programa, mas existe, quer dizer, a tecnologia vai te propiciar isso e alguém vai aproveitar isso muito bem. Boris, eu fiz a minha pesquisa, né, antes de vir para cá, e eu me dei conta que agora em agosto, né, no final do mês passado, a gente já está agora em início de setembro, não, a gente está no final de agosto, né, a gente está no final de agosto ainda. Fez 31 anos da sua estreia como âncora de telejornal à frente do TJ Brasil. Foi em agosto de 1988 que você estreou. Você imaginava na época, você vinha de uma carreira como primeiro assessor de imprensa, trabalhou em rádio, depois trabalhou na Folha, teve editor-chefe, editor do painel, editor de política, uma carreira em imprensa escrita. Você imaginava na época que a saída para o SBT significava uma mudança tão drástica de carreira? Não, Estácio, não imaginava. Eu imaginava, você vê como a gente erra, eu imaginava o seguinte, é um nicho, um pequeno nicho. Eu imaginei que ia ficar circunscrito àquilo. A minha visão era tão estúpida, tão besta, que eu me assustei no primeiro dia que eu fui reconhecido na rua. Foi uma senhora numa feira livre perto de casa, que disse, nossa, eu te conheço da televisão. E aí, as coisas foram tão surpreendentes sobre esse aspecto da exibição, né? Eu era um nome sem rosto na Folha. O meu nome aparecia na primeira página e, de repente, eu comecei a ser um nome com o rosto. E aí eu comecei a ter problemas. Por exemplo, falei, eu estou ficando com depressão, porque eu gostava de ir num boteco tomar um café, conversar, e eu comecei a restringir tudo isso. Aí eu procurei um psiquiatra amigo meu e falou, olha, eu estou sentindo isso, eu vejo que outras pessoas que trabalham na televisão, o meu grande símbolo disso era a Hebe, a Hebe curtia, ela exuberava, e eu me encolhia, eu falei, não, mas é assim mesmo, é normal, porque o ser humano não está sujeito a essa posição de animal de zoológico. Você ficou sob choque? Fiquei, mas aí eu me acostumei. Nunca destratei ninguém, tem o princípio que você tem que respeitar o teu telespectador. E tem um fato, nesses 3 anos e um pouco antes, uma mudança, porque as pessoas me viam e vinham com um papel e uma caneta para eu dar um autógrafo. Acabou o autógrafo.
Agora as pessoas vêm com um telefone Selfie. tirar um selfie. Quero tirar um selfie com o senhor. É mais fácil? Mesma coisa, mesma coisa. Você atende e eu brinco, eu já tenho, às vezes, eu tenho uma piada já enlatada. Se eu soubesse que você ia tirar um selfie comigo, eu tomava banho antes, teria passado um perfume e tal. Eu brinco com as pessoas, às vezes o meu repertório não é muito grande. Mas o espectador te trata com muito carinho. Eu tive uma experiência, já estou acostumado, mas há poucos dias eu tive uma experiência, eu fiz uma viagem de trem de Curitiba a Morretes, uma fantástica viagem que eu recomendo, numa estrada de ferro construída há quase 200 anos, na Picareta, e parei na cidade de Morretes e andei pelas ruas. Foi um susto, viu? Eu me senti um pouco Roberto Carlos ou Xuxa. Que legal. Era um susto, porque eram pessoas... As pessoas de São Paulo, no Rio, estão mais acostumadas, Minas, mas as pessoas do interior do Paraná não, ou de outros lugares. Então foi meio de repente, e vinham conversar comigo e muito respeitosamente e muito interessados na situação do país. Quase todas as perguntas não eram de bastidores da televisão, eram sobre o futuro do país. E aí você tem uma responsabilidade. E quando você diz, olha, não tenho bola de cristal, não, eu achei que o senhor podia dar uma luz, porque eu tenho uma loja em tal lugar e eu não sei. Olha, eu faria isso, mas eu não sei exatamente o que te dizer. Tem uma decepção que você que parece extraterreno, não é na hora que você vai aconselhar. Boris, nesses 31 anos, você já falou aqui que a notícia não muda, notícia é notícia, mas o que você acha que mudou mais no telejornalismo nesse período, do início lá dos seus primórdios no SBT a hoje no Rede TV News? Mudou a tecnologia. Mudou a tecnologia, o que passou a exigir muito mais imagem, isso no meu percurso, muito mais imagem e muito mais perfeição na imagem. A ideia da televisão americana, há 30 anos atrás, na minha opinião, era muito mais imagem do que conteúdo. Eu estou achando que a imagem se aprimorou, porque você tem técnicas de imagem, e começou a ter uma exigência de conteúdo. A redemocratização também trouxe uma exigência de conteúdo. E a forma de apresentação são várias formas, as pessoas vão se adaptando. Agora temos uma nova emissora que está prestes a entrar, que é a CNN. O que você está achando? As figuras que estão sendo contratadas são muito boas. Eu acho que é um primeiro time. Tomara que dê certo, porque primeiro abre mais uma opção de noticiário e de opinião. E depois abre mais no mercado de trabalho, que já é uma coisa corporativa. Mas é bom. Né? Mas eu acho boa essa presença. Agora, tem um porém, que é uma coisa que nós falamos, que as emissoras de televisão, todas, quando eu falo todas, eu incluo a Globo, vivem a crise. Não é só a economia e as emissoras estão nadando em ouro. As emissoras estão atravessando dificuldades gigantescas porque a publicidade caiu. E que está ligado a uma situação do país, né? É uma situação do país. Eu e nunca do mercado. Vi. Eu nunca vi. Quer dizer, a situação é uma... Você vê que as emissoras estão abrindo mão de valores. Tivemos a ESPN, a própria Globo. Todos estão procurando conter, enxugar suas despesas. Isso é preocupante também para o jornalismo. É preocupante, porque o jornalismo é um pedaço da televisão. Menos na Globo News, da Record News e nessa futura CNN, nós somos um pedaço da televisão. Eles têm compromisso só
com jornalismo. Nós somos parte, uma parte maior, um pedaço da crise. Eles são inteiros da crise, mas nós somos um pedaço da crise e provavelmente, certamente somos um pedaço da solução, que é a contenção de despesas. E ela já existe. A gente pensa 2 vezes antes de gastar. De fazer gasto, né? Para você manter a televisão no ar é caro. Lógico. Existe uma tese que era esposada pelo Guilherme Stoliar, que dirige as empresas do Silvio Santos, é sobrinho do Silvio Santos, e ele escreveu um artigo na Folha sobre isso. Não sei se você viu. Sobre o seguinte, artigo dele. Isso atinge muito mais a Globo. Porque uma emissora menor, como a Gazeta, acaba com um programa fantástico, mas substitui por um filme e o telespectador sente menos. A Globo, por exemplo, já tem um compromisso muito grande com a qualidade. A Globo não pode colocar uma novela mexicana às 7 horas. E as outras emissoras vão sentir menos. Eu acho que ele diz, inclusive, que a Globo não saberia fazer uma novela mexicana também, né? Ela não tem essa expertise em uma programação tão popular quanto... Não, para fazer uma novela mexicana, você não precisa de esforço, você compra a novela. Então, mas ela não poderia fazer isso. Ela assumiu um compromisso com ela mesma, com o telespectador, com o anunciante, de ter um determinado nível. Isso, exatamente. Então a Gazeta acabou com o programa do Rony Von, todo mundo lamentou, entrou um outro programa lá, não tem nenhuma catástrofe mundial. Mas Agora, os jornais estão mais protegidos. É obrigatório você ter um telejornal. Mas no caso da Gazeta está no limite. Então, a Gazeta foi obrigada a dar um recuo muito grande no telejornalismo, infelizmente. Aliás, o telejornalismo da Gazeta era muito bom. Era muito bom. Eles chegaram a um bom nível. Você celebrizou uma forma de apresentar notícias que não era tão comum, né, quando você começou a fazer, que incluía dar a sua opinião e o uso de bordões, né? Eu te perguntar, qual que era e é ainda hoje a maior dificuldade de apresentar, ser âncora de um telejornal fazendo uso desses recursos que você faz, que é sublinhar, né, chamar atenção para aspectos, dar a sua opinião e eventualmente também ainda usar um outro bordão? Olha, normalmente isso passa corrido, mas existem momentos que você vai emitir opinião que eu sei que são graves para o país e que têm repercussão. Então, é assim, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho meus 5 minutos que eu penso, pelo menos 5 minutos do dia eu penso e digo, bom, eu vou dizer assim, eu vou trocar essa palavra, não, aqui é ofensivo. Quer dizer, o país, numa situação que nós vivemos, onde o presidente da República é um homem impulsivo e às vezes atira antes de pensar, se você quiser fazer um jornalismo sério, você tem que pensar muito. O pensamento, o pano de fundo é o teu telespectador. Então você transmite a mensagem com a precisão necessária, com o cuidado necessário, sem ofender o objeto, que eu, nesse caso, estou dizendo o presidente da República e tal. É muito fácil chegar no microfone e dizer fulano, cafajeste, ladrão. Não, eu não trabalho assim. Eu procuro melindrar o fato, não a pessoa. Tem dado certo. As reclamações ao longo da minha carreira têm sido muito poucas. E você, no dia a dia, por exemplo, quando tem um telejornal, você fala, hoje eu vou falar disso, você conversa com o editor-chefe do telejornal, como que é a tua rotina? Não, o Franz Vassek, que é o meu chefe,
tem um outro nome aqui, mas é o diretor de jornalismo. jornalismo, esportes. O Franz é um homem que confia. Muitas vezes a gente conversa, mas na semana talvez a gente converse uma vez, quando muito. Às vezes eu ligo para ele e nós trocamos opiniões. Ele jamais me impôs uma opinião, mas às vezes eu me sinto isolado. Eu preciso trocar opinião com alguém, ninguém melhor que ele. Eu preciso ver outras opiniões, sentir nos fatos mais graves o que os outros estão pensando. Isso às vezes tira o sono, viu, Sticer? Isso às vezes tira o sono. Porque... Então, deixa eu emendar antes de você me responder, talvez ajude a responder com essa outra questão que está ligada a isso. O fato hoje de um dos donos da Rede TV, o Marcelo Carvalho, falar abertamente nas redes sociais em apoio do governo, isso afeta de alguma maneira o trabalho do jornalismo, da emissora e o teu trabalho? Olha, é assim. Estou fazendo essa pergunta porque realmente ele se tornou uma figura muito pública na sua defesa do governo, né? Nem o Franz, nem o Marcelo, ninguém na Rede TV pediu que eu seguisse o que o Marcelo pensa. Aliás, eu discordo de muita coisa do que ele pensa. Mas eu não preciso sair na televisão dele respondendo aos twitters dele. Ele tem um pensamento e não obriga ninguém aqui dentro a ter os mesmos pensamentos. Eu procuro manter a mesma linha, a minha linha de respeito ao objeto da notícia, ela tem satisfeito a linha que a Rede TV imprime. Basta você ter um jornalismo isento, um jornalismo que toma cuidado com os extremismos, para você estar enquadrado dentro do que a Rede TV quer. E que ela não chegou para mim e disse, nós vamos apoiar, não pode. Tanto que o telespectador é testemunha de que nós damos tudo com a devida ética e o devido cuidado. Quer dizer, eu acho que eu estou elogiando o Marcelo, porque eu não sei se eu se eu permitiria que alguém tivesse opinião. Não, eu permitiria, eu sou treinado para isso, tivesse uma opinião diferente da minha, mas ele nunca impôs. Nunca. Nem obrigou a ler o Twitter dele, eu demorei para começar a ler o Twitter dele. Mas ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, você tem a sua, mas ele não impôs esse ritmo aqui dentro. Agora, a emissora mantém padrões éticos, toma cuidado. E é isso que te causa, às vezes, muita preocupação quando você vai opinar? Não, causa muita preocupação, mas ao mesmo tempo um alívio. Eu não ligo para o Franz e pergunto, Franz, posso blá, 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 blá? Nada. Você sabe que você pode. Eu sei que eu posso, com os cuidados que ele sabe que eu tomo. Ele nunca me telefonou, me disse, olha, faça isso. Nós tivemos uma entrevista com o Flávio Bolsonaro, e eu fui criticado por alguns órgãos, até pela Globo News. Ele não abriu a boca. Ele só me lembrou de uma pergunta que eu tinha esquecido de fazer, que era uma pergunta sobre a saúde. Era uma coisa que, acho que era sobre saúde, era uma coisa mais simples, mas eu fiz a entrevista que eu quis. Quando eu fui entrevistar o Bolsonaro no hospital, eu fiz a entrevista que eu quis. A mesma entrevista. Esse episódio do Flávio, eu lembro, eu até escrevi, mas foi sobre o comentário que foi feito pela Globo a respeito da entrevista da Record, que no mesmo dia também a Record também fez. E aí houve um questionamento sobre uma pergunta que não tinha sido feita. Eu fiz todas. E nem o Flávio Bolsonaro colocou qualquer obstáculo. Ele queria falar, ele queria colocar o ponto de vista dele. Eu senti que quanto mais eu perguntasse, melhor para ele.
Não que eu concorde com o que ele falou, mas eu fui ao extremo. Eu fui ao extremo da ética e da educação. Eu não estava lá para boxear com ele, eu estava lá para perguntar. Boris, você acha que... por que você levou o seu estilo para todo lugar que você trabalhou? Mas o seu estilo não ficou nas emissoras depois que você saiu. Não veio uma outra pessoa, ou nem que tentou imitar, ou que propusesse uma maneira alternativa de também comentar notícias. E quase sempre no telejornalismo brasileiro recente, das últimas décadas, o padrão de notícias. Eu acho o Boechat é uma exceção, né? Tem uma coisa também, ele imprimiu uma coisa pessoal, mas poucas experiências de jornalistas que leem uma notícia e, na sequência, olham para o espectador e fazem um comentário sobre essa notícia, na TV aberta. O que você acha que se deve isso? Não, mas eu discordo de você. Eu acho que abre um caminho, não para o âncora que comenta, mas para o comentário. A Globo, que não tinha comentaristas, começou a colocar todos os comentaristas. À noite. Provavelmente ela decidiu que aquele âncora que lá estava não era a melhor figura para comentar. Mas ela colocou um comentarista. Abriu em todas as emissoras para o comentário. Algumas depois se arrependeram. mas abriu para o comentário. Quer dizer, o que eu deixei... A figura é a figura. Talvez eu tenha explicado mal a minha pergunta, mas eu acho a figura do âncora, eu acho que não vingou, né? Não acharam uma figura tão louca como eu. O Boechat, por exemplo, comentava. Eu acho o Boechat. E com muito cuidado, porque também. No rádio ele ia em frente. Ele achava que o poder não ouvia rádio de manhã. Você acha que é por isso que enganado. E aí de manhã... soltava a franga, à noite, opa! Era mais contido. Aliás, o Boechat é uma figura que faz falta. Muita falta. Convivi com ele. Não é porque morreu, não. Os canalhas também morrem, mas não era o caso dele. Ele é uma figura... Estava um pouco demais, estava um pouco mais avançado no tempo. Se tiver reencarnação, ele vai voltar daqui a 50 anos, aí vai ser o tempo dele. Uma figura maravilhosa. Boris, aproveitar que você falou da Globo, o Jornal Nacional vai fazer 50 anos agora, 1º de setembro. Como você vê o Jornal Nacional? É o jornal mais visto, né, no país, né, em termos de audiência. O que você acha do Jornal Nacional? O fator audiência do Jornal Nacional, segundo me dizem os entendidos, é ligado à realidade de que ele está entre duas novelas de grande audiência. Isso é tido como postulado das emissoras de televisão. E o Jornal Nacional é um jornal bem feito. Quer dizer, eles te colocam um parâmetro, um tipo de jornalismo que você gosta ou não gosta. Mas ele é muito bem feito. Tem lá as discussões das posições políticas e tal, mas isso você vai encontrar em praticamente todos os lugares. Não é feito por anjos, nem por santos. É muito bem... Nenhum telejornal é feito por anjos e santos. Quase anjos, sim, mas eu não vou... Não, ninguém vai... Quer dizer, é feito por seres humanos falíveis, com chefes falíveis e tal. Mas eu vejo, eu acho, e vejo, o Jornal Nacional atravessou um período fantástico. Eu acho, e existe também um preconceito pesado contra o Jornal Nacional. Porque o Jornal Nacional, se adaptando às circunstâncias, durante muitos anos apoiou o regime militar. Aliás, o Globo apoiou, a Folha, o Estadão, não teve ninguém que combateu. E mesmo quem combateu, não combateu por combater, mas combateu por instalar a sua própria ditadura. Isso é uma outra história. Mas eu olho o Jornal Nacional com bons olhos. E é o seguinte, onde é que você, no Brasil, percebe
e as pessoas vão dizer que isso está errado, percebe que o Jornal Nacional tem qualidade e influencia. Os outros telejornais estão marcados pela influência do Jornal Nacional. Você acha? Quando você conversa com o editor, ele falou, mas a Globo, ainda o Jornal Nacional. Isso, essa presença, em primeiro lugar, sobre qualidade do Jornal Nacional e sobre influência, caiu muito porque o espectro se abriu muito. Eu acho que eu contribuí para isso, mas ainda é o grande jornal da televisão brasileira. Vou ser crucificado por ter dito essas coisas. Você acha? Eu acho que sim. Não serei o primeiro judeu a ser crucificado. Boris, você conviveu quase 10 anos com Silvio Santos. Como era a sua relação com ele? E eu já vou fazer uma segunda pergunta, se você quiser emendar. Hoje, no SBT, isso já foi dito explicitamente pelo Silvio, os apresentadores de telejornal não podem opinar, né? Especificamente ele falou isso para Raquel Sherazade e isso vale como uma regra no SBT. Como você vê essa limitação? Então, são duas perguntas para você se divertir. Não foi assim. Naquela época, quer dizer, quando eu falo, as gravações estão aí. Eu tive liberdade total. E o Silvio não era tão presente fisicamente. Então, a minha relação era com o Guilherme Stoliar e com... Eu, inclusive, no meu livro, eu conto que quando o Silvio voltou a se aproximar muito do SBT, que você acabou saindo. Mas aí o Silvio mexeu na programação, Exatamente. tudo, e eu recebi uma proposta irrecusável da Record, que, aliás, também jamais me chamou para qualquer manifestação sobre a condução do jornal. Na Record, o meu contrato era de liberdade total. Está escrito. Eu tenho o contrato ainda. E a Record respeitou. Você também ficou bastante tempo, o né? Silvio era uma figura distante. Eu não sei até que ponto que o Guilherme conversava comigo tinha a presença do Silvio, ou o Luciano Calegari, mas ele era uma figura distante. Chegava em você, Eu fui entendi. incentivado o charme e mordemos os calcanhares do Jornal Nacional e o que propiciou isso foi aquela liberdade, mesmo que ele permitiu. Foi ao ponto, está sendo uma coisa que eu acho que não contei, porque o Silvio foi candidato à presidência da República. Lógico. E eu me senti, nossa, é o dono da televisão, como é que eu vou fazer? Você estava lá há pouco tempo, né? Pois é, conhecia mal, eu fui ao Guilherme. Olha, Guilherme, o Silvio é candidato, eu estou atrapalhado. Ele disse, faz o que você quiser, você não tem liberdade, faz o que você quiser. Eu critiquei a candidatura dele na emissora dele. E ele, que não é bobo, faturou isso se mostrando democrata, porque ele permitia que o empregado dele criticasse ele na própria televisão. Ele comentou isso na campanha, nas entrevistas. Eu não sei se ele comentou, mas que aconteceu, aconteceu. Quer dizer, as outras pessoas que estavam lá dele exploraram. E eu fiquei muito à vontade. Há pouco, nessa época agora que pós ele proibir comentários, ele uma vez também foi muito criticado por botar um menino, aquele Dudu Camargo, para apresentar um telejornal. E aí, em algum momento, no programa dele, eu acho, ele, na presença desse garoto, ele falou, mas qualquer pessoa apresenta um telejornal, é só ler teleprompter. Não, algumas coisas. O Silvio tem uma grande dificuldade de ler teleprompter, é um problema, ele não lê teleprompter. Ele mata esse problema com um improviso fantástico. E o Silvio tem conceitos de jornalismo. Quando eu fui sair do SBT, nós conversamos 2 vezes por 12 horas seguidas, tomando café e comendo sanduíche. Ele não queria que eu saísse. Pelo menos dizia isso. Os conceitos de telejornalismo do Silvio não são os meus conceitos e não são os conceitos da maioria dos jornalistas. Ele associa, ele quer audiência e associa a show. Ele não diz eu associo a show, mas associa a show. Então,
colocar um menino que lê teleprompter e dança no final do telejornal é normal para ele. E muitas vezes os jornais do SBT, não agora os jornais são excelentes. Teve momentos que o jornal colocava lá um caso de polícia acontecido nos Estados Unidos e dizia o policial João da Silva, estava lá escrito police no carro. Então, que era o Silvio, não tinha muito contato com a realidade. É a visão dele, a visão do show. Ele tem uma outra visão que é do respeito, na minha opinião, demasiado à autoridade. É que os tempos mudaram, o Silvio mudou. Mas esse respeito à autoridade, ele continua enfatizando isso. Mas eu fazia o que eu queria sem problema nenhum. Mas ele acha que, ele tem uma frase que eu não gosto, mas é uma frase forte, ele diz assim, esse negócio de jornalismo investigativo, isso é uma bobagem, quem investiga é a polícia. Eu escrevi agora, recentemente, quando a Sandra Nemberg foi sacada do jornal Hoje, eu comentei que parece haver para as mulheres uma idade de corte na televisão, mas homens não, né? Você vê esse problema? Vejo e já perguntei numa conversa com o Luciano Calegari, que é um especialista, foi diretor artístico da televisão. O que era isso? Ele falou, olha, mulher tem que ser bonita, tem que ter alguma beleza. Homem, nem tanto. E quanto mais velho, ele ganha mais credibilidade com a idade, o que não acontece com a mulher. Pelo menos é essa a visão. A percepção. Mas eu tenho visto, na televisão europeia não. Pois é. Tem umas velhinhas lá, uns velhinhos e tal, acho ótimo isso. A televisão americana começou... Mas também na televisão americana tem isso, né? Tem mais homens mais velhos do que mulheres. Né? Mas já tem mulheres mais idosas. E eu me lembro que quando eu comecei, a questão física era tão forte que havia uma restrição a quem usava óculos. As pessoas não lembram disso. Você usa óculos e tal. Tinha isso, tem essa coisa. Acho que a televisão abandonou um pouco essa coisa estética. Respeita. E existia em algumas chefias uma recomendação expressa de você, quando a gente faz o que chamam, o jargão é fala povo, quando você vai ouvir alguém, de não colocar gente feia, desdentada, só gente chamada gente bonita. Acabou. A propósito, Boris, o episódio dos garis, né, que acabou marcando a sua passagem pela Band, e eventualmente você nas redes sociais deve ver, é evocado às vezes por gente que não gosta de alguma coisa que você falou, lembra desse episódio. Como você vê o que aconteceu e como você o que você pensa disso hoje? Eu tirei uma lição, que era um conceito que eu já tinha, que você tem que tomar cuidado no estúdio. O que aconteceu foi num momento onde era tecnicamente impossível vazar. O estúdio, quando entra a publicidade, o estúdio é desligado. E aí houve um problema de computador e vazou num outro microfone. Para mim, o que eu falei era uma brincadeira, e era mesmo tanto que as pessoas que estavam em volta deram risada. Mas aí eu tomo muito mais cuidado com o que eu falo. Eu tirei essa lição, e essa é uma lição que nem todo mundo ouviu. Já houve outros acidentes. Exatamente. E qualquer coisa que você fizer supostamente errado e tal, vai ser explorado por quem não gosta de você. Então você quer dizer, você diz que foi uma brincadeira, não é o que você pensasse exatamente aquilo. Claro que não. Claro que não. Era duas matérias se chocaram. Uma eram os garis saudando o Natal, o Ano Novo, e outra era um prêmio de milhões da Mega Sena e tal. Eu achei que a comparação era brinquei com a comparação, brinquei com o suposto erro do que aconteceu. E todo mundo riu, né? Mas aí um dos microfones abriu.
E aí, cada vez eu acredito mais em Satanás. Satanás estava presente naquele Você dia. acredita? Agora, bobagem minha, toma um tremendo cuidado. No intervalo, você... Não, às vezes eu me vejo falando uma bobagem, mas uma coisa que possa agredir alguém ou possa... Nada, não faço menções. Isso porque eu acho que Satanás está vivo, viu? Para encerrar, Boris, como você vê, você se enxerga que daqui para frente, você pensa daqui da Rede TV, ainda vai para a CNN, vai fazer outras coisas? Bom, eu gostaria de terminar a minha carreira aqui na Rede TV, que é um lugar que eu gosto. Gostei muito dos outros lugares que trabalhei. Saí da Band por causa do horário. Eu lembro, você apresentava aquele... Absolutamente, por causa de não noite, estava né? aguentando o horário da noite. Estou com 78 anos. Não, eu perguntei justamente, você tem uma carreira longa já, Não, né? eu brinco. Eu vou morrer apresentando o telejornal, onde eu vou dizer boa noite, vou cair em cima da mesa morto. Eu não aguento ficar sem trabalhar. O meu lazer está linkado com o trabalho. Eu sou uma pessoa que não aguenta ficar sem trabalhar, mesmo nas férias eu fico agitado. Não porque eu sou viciado em trabalho, porque eu gosto do que eu faço. Eu não venho para cá chateado, dizendo, puta, mais um dia. Não, eu capricho, eu gosto, eu bordo o telejornal, eu faço uma rendado, um trabalho que eu gosto e que me dá prazer. Então... Isso é visível. Então, mas agora eu acho que vai acontecer assim. Boa noite, até amanhã. Bumba! Fim. Vai ser assim. Boris, queria te agradecer muito, foi muito legal essa entrevista, a sua disponibilidade, as histórias que você contou, a sinceridade aqui em vários momentos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Maurício. Obrigado a você, telespectador, e a você, ouvinte, pela paciência. Imagina, foi realmente bem prazerosa essa entrevista. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o UOL VTV, aqui com Boris Casoy, no estúdio da Rede TV, em Osasco, São Paulo. Obrigado, até a próxima. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.